Olá, amigos e irmãos, ainda falando sobre questões objetivas, né? E que Deus se atenta para coisas objetivas, né? No vídeo que nós gravamos anterior, falamos disso, a vontade de Deus, a objetividade de Deus, que nós falamos. Então Deus ele não consome as suas energias com coisas que não levam a nada. E nós, como servos de Deus, precisamos se atentar nisto, né? Que a vida que os seres humanos vivem no mundo e são a todo tempo seduzidos a errar. E esses erros traz consequências terríveis. E estas consequências podem trazer um prejuízo muito grande a estas pessoas e muitos deles podem ir até óbito, perderem a vida, perderem a chance de se redimir. Certo? Eu quero citar para você aqui uma passagem bíblica que está registrada em Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 7 é a continuação do Sermão do Monte, ou do Sermão da Montanha. Se você ler o contexto no capítulo 7, aqui na nossa Bíblia, nesse nosso exemplar, que foi tudo separado para entendermos melhor, no capítulo 7 de Mateus diz, né, no contexto, continuação do Sermão da Montanha, o hábito de julgar os outros. Veja bem, a Bíblia diz, Jesus falando, no capítulo 7 de Mateus, do verso 13 e 14, diz: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Essa é a porta larga e o caminho espaçoso. Porta estreita, verso 14, e porque a estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontre. Conseguiu entender? Desse mesmo assunto, Jesus também fala no livro de Lucas. Mateus descreve as palavras de Jesus a seguir, né, de uma forma diferente de Lucas, mas que acaba chegando no mesmo ponto em que Jesus queria chegar. Logo no versículo 15, Jesus alerta as pessoas a ter cuidado com os falsos profetas. Você está entendendo? No verso 15 ele diz: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vestido como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uvas de espinheiros ou figo dos abrolhos? Assim toda árvore boa que produz bons frutos e toda árvore má que produz maus frutos. Não pode a árvore boa dar frutos maus, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança no fogo. Portanto, pelos frutos os conhecereis. O que Jesus está dizendo aqui? Como que você vai conhecer um fruto? Olhando para ele. Você vai saber se ele está verde, de vez, ou maduro. Porque o fruto ele tem 3 fases assim. Verde, de vez, eu sempre ouvi essa palavra, de vez é que ele está nem maduro e nem verde. E maduro.
Meus queridos, então, no jogo das palavras, o ser humano precisa saber qual é a intenção daquele que fala. Se ele é um vendedor de produtos, ou se ele é realmente aquele que Deus chamou realmente para levar as almas a Deus, para alertar as almas de que Deus quer libertá-las do jugo do mal, do diabo, né? Ou se essa pessoa simplesmente, no jogo das palavras, está induzindo esta pessoa a acreditar numa questão momentânea que não levará ela a nada. Neste jogo, nós somos induzidos todos os dias. A pessoa que tem ausência de alimento, ela não vai pensar em outra coisa a não ser em comer. Então, tudo que falar para ela, naquele momento de necessidade, ela vai aceitar. A pessoa que está desempregada, a pessoa que está doente, a pessoa que está aflita, a pessoa que está passando problemas como depressão, né? Angústia profunda, tristeza profunda, estas pessoas que estão passando por um processo de crises na sua vida, pessoas que tinham seus negócios e seus negócios não estão indo bem, a pessoa quebrou, está devendo, está arruinada, ela é facilmente seduzida pelo jogo das palavras. Hoje nós vivemos num tempo em que a igreja de Deus, ou o que está em torno dela, né, as pessoas, né, virou um cenário de jogo de palavras. E nesse jogo de palavras, em muitas situações, a pessoa não está sendo levada para lugar nenhum. Por isso que Jesus disse que cuidado com os falsos profetas. Então, mesmo que você esteja passando por dias de angústia terríveis, cuidado com as palavras que estão te falando, porque talvez você está sendo induzido, seduzido a enfiar a mão no bolso. A preocupação naquele momento é você enfiar a mão no bolso e tirar, às vezes, o último centavo que você tem para dar. E Deus não está vendendo nada. Ele não precisa vender. Ele não tem a necessidade que temos. Por isso que Jesus diz: muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo. Né? E Lucas, também, no capítulo 13, a partir do verso 23, ele fala as mesmas coisas. Mas aqui no livro de Lucas, Lucas dá um detalhe importante que não apareceu lá no livro de Mateus, porque Mateus, provavelmente, ele abreviou aquilo que ele estava ouvindo. Olha só, no verso 23, se lermos aqui no capítulo 13, a partir do verso 22, diz assim, e Jesus percorria as cidades e as aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. O que ele estava fazendo? O que ele estava fazendo? Ele estava ensinando. Não estava em casa, não tinha Facebook, não tinha internet, não tinha nada. Não tinha esses microfones, nada, não tinha nada. Era no gogó. E tinha que deslocar muitas vezes a pé. Olha só, repetindo o texto, do verso 22 de Lucas, capítulo 13. E percorria as cidades e as aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. Olha o verso 23. E ele disse, e disse-lhe uma pessoa do meio da multidão, Senhor, ele pergunta,
São poucos os que se salvam. A pessoa perguntou lá no grupo, lá entre os ouvintes. Aí Jesus falou, aí o texto diz, e ele lhe respondeu, porfiai por entrar pela porta estreita. Porfiar significa esforçai, cuidai, inclinai, né? Mantenha isso como objetivo, né? Faça disso teu objetivo, ou seja, porfiai por entrar pela porta estreita. E Jesus alerta, ó, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Tá vendo como é que Lucas ele relata o acontecimento ali diferentemente de Mateus, mas que a objetividade é a mesma? Voltando lá atrás, ó, Jesus dizendo no verso 13 do capítulo 7, entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Ó, o verso 14, e porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há a que encontrem. Se nós fazermos um comparativo aqui entre a porta estreita e a porta larga, na porta larga, tá? Você vai ser induzido a acreditar que a prostituição não é pecado. Na porta larga, você vai ser induzido a acreditar que você não precisa obedecer os preceitos de Deus para ir para o céu. Na porta larga, você vai acreditar que o adultério não é pecado, que a fornicação não é pecado, o envolvimento do solteiro com o casado. Na porta larga, você vai acreditar que você não precisa ser aquele crente obediente a Deus e a sua palavra para poder ser aceito no céu. E você pode praticar tudo o que fazia antes e servir a Deus a si mesmo. A porta larga, ela nos mantém no pecado com aquela sensação de que vamos ser salvos. A porta larga, ela nos favorece, né, a vivermos em um comportamento avesso àquilo que o Criador quer, e depois ele parece que ele é obrigado a nos aceitar daquela forma. Compreendeu? Existe agora aquela questão de que se você está apontando ali que aquelas ações daquele indivíduo, seja ele homem ou mulher, não lhe darão condição de entrar no céu, alguns estão dizendo que esse posicionamento é um posicionamento exclusivista e que exclui a pessoa. Você entendeu o jogo das palavras? Nesse jogo das palavras, nesse tempo atual, o ser humano é seduzido a acreditar em coisas que não levam a nada. O que a porta estreita pede? A porta estreita pede, se você casou, respeite a sua esposa. Se você casou, respeite o teu marido. Os pais devem respeitar os pais devem cuidar e orientar os filhos. Os filhos devem respeitar os seus pais. Está entendendo? Como se estivesse respeitando a Deus. Efésios capítulo 6 diz isso. Vós, filhos, obedecei os vossos pais, porque isto é justo no Senhor. Está entendendo? A palavra de Deus, ela tem toda a orientação para que você tenha uma vida plena. Agora você precisa identificar se aquela pessoa que está te falando, ele é um vendedor ou um anunciador. O vendedor, ele quer vender o produto se utilizando da estrutura do outro. Quantas pessoas estão se comportando como vendedores no meio evangélico, no meio cristão? Ele usa a estrutura de Deus, ele usa a palavra de Deus, que a palavra de Deus tem uma essência muito grande, para se beneficiar a si mesmo, enquanto as outras pessoas a quem ele está orientando, supostamente, estão indo para o abismo.
Compreendeu? Você conseguiu compreender? Então, nós passamos a ter a sensação, se eu vou aceitar Jesus, vou ficar preso. É aquela sensação. Às vezes, quando alguém aceita Jesus, na igreja onde eu congrego, daqui a pouco na cidade, a pessoa, quando aceita Cristo e passa a conviver com os cristãos e anda na rua, aí você vai ficar ali, rapaz, ali você não pode fazer isso, ali você não pode fazer isso, ali você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. E a pessoa entende que a vida dela será travada e abandona o caminho, porque ela foi seduzida no jogo das palavras. Então, fique atento nisso. O que Deus quer de mim e de você, Ele não quer muito. Ele quer que nós respeitamos o nosso próximo. Você está entendendo? E quando se fala de respeito ao próximo, nós precisamos saber aonde é o meu limite. Aonde é o meu limite? O que eu devo fazer e o que não devo fazer. Viver uma vida cristã em que os interesses, somente os meus interesses são colocados em evidência e o interesse daquele que quer me salvar, não, é uma vida de engano. Por isso que Jesus falou, no verso 15 do capítulo 7 de Mateus, acautelai-vos dos falsos profetas. Meu querido, meu irmão, meu amigo e minha amiga, a vida pode ser muito melhor se vivermos ela com cuidado, se não inventarmos moda. O apóstolo Paulo disse, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Eu preciso ter equilíbrio, eu preciso ter serenidade, eu preciso ter sobriedade. Igual o apóstolo Pedro falou, que nós precisamos ser sóbrio para não sermos enganados. Meu querido amigo, esta palavra aqui é para te orientar. Quando você ouvir uma palavra, procure entender. Depois dessa palavra, eu vou para onde? Esta palavra está me conduzindo para onde? Para ficar aqui? Tenha cuidado. Que Deus abençoe a tua vida. Daqui a pouco a gente volta. Daqui a pouco a gente conversa mais um pouco. Curte nossos vídeos, comente e compartilhe. E se você chegou aqui pela primeira vez, se inscreva no nosso canal e nos ajude a ajudar pessoas.